É uma pergunta do Rodrigo. Por que se doou tanto para Notre Dame e tão pouco ou nada para o Museu Nacional? E aí a última pergunta aqui, que não, ele faz uma série de perguntas, né? Se a luta pela preservação da arquitetura histórica é uma batalha quixotesca. Eu vou pedir para os três responderem, por favor. Por que se doa tanto para Notre Dame e pouco para o Museu Nacional? Porque o capital não tem fronteira. Entendeu? Porque a Madame, ela mora na Europa, ela não está nem aí com o Brasil. As amigas dela, ela está tomando chá com as amigas dela em Paris, não está tomando chá com as amigas dela em São Paulo. Entendeu? Ela tem uma fortuna de mais de 10 bilhões de dólares. Ela não mora aqui, ela está ligada naquilo. É um problema de significado para ela não é uma brasileira. No sentido estrito senso que a gente está falando de alguém que se preocupa com os problemas nacionais. Não existe isso. É multimilenária, né? Mas serve, de uma certa maneira, para a gente refletir sobre o papel da elite brasileira, né? Mas assim, essa é uma dimensão do problema. A outra dimensão do problema é refletir sobre a sociedade brasileira, né? Parece que não teve 1 milhão de doações, né, para o Museu Nacional. O Museu Nacional é a síntese do que a gente é, do que a gente construiu como ideia de patrimônio e de nação. É complicado, tem diversas dimensões, mas eu vou ficar só nessa. A segunda aqui que era, não? A luta pela preservação do patrimônio histórico é uma luta quixotesca? É claro que é. A história da preservação é uma história da resistência. A gente podia contar história da resistência e, paralelo, contar a história da preservação do patrimônio. E não foi diferente nos anos 30, não foi diferente nos anos 50. A gente, dentro que trabalha, né, no campo do patrimônio, tem uma mania de ficar mitificando um pouco o momento heróico do IPHAN, dos anos 30, 40, Rodrigo Melo Franco, Mário de Andrade, todo mundo trabalhando ali, né? Imagina, nos anos 50, Rodrigo promoveu um leilão de peças entendeu? Da sociedade carioca para recuperar o centro histórico de Ouro Preto. Nunca teve dinheiro. Nunca teve dinheiro porque a gente sempre construiu uma ideia de país que se projeta para o amanhã. Né? A gente não constrói uma ideia do país que a gente vive o presente e enfrenta os problemas do presente. A gente sempre construiu uma ideia de projeção para o amanhã. A gente vai resolver isso? Acho que vai. Não acho que na minha geração. A nossa curva demográfica está mudando. A gente tem uma barriga agora. Então, assim, eu acho que a demografia vai fazer essas coisas mudarem. Eu não vejo. Né? E acho que essa é a história assim, que é legal também. A gente tem que olhar isso como uma coisa legal, uma coisa positiva. São batalhas legais. Assim. Dom Quixote persistiu dentro da história da humanidade. Né? Eu acho que a gente tem que lutar para construir uma sociedade melhor. Não tem outra maneira, pois que a gente está vivendo nesse mundo. A gente herdou o que a gente tem até agora e a gente está projetando o futuro que a gente ainda quer viver. É isso, essa é a lógica da vida. O patrimônio é um pouco metafórico disso tudo. Bom, quanto a essa relação quixotesca, né, de Dom Quixote e essa luta, patrimônio são pessoas, é aquilo que a gente fala, são pessoas ali que atribuem esse valor. Então, se tem ainda algum patrimônio, porque pessoas estão trabalhando para que não se perca esse valor. Né? Então, acredito sim que é uma luta que perde em alguns casos, depois volta de novo aquele fogo, a gente assopra o coração, volta a virar uma fogueira, mas é sempre sim, é uma luta pessoal. Essa é uma luta pessoal que ela vai ter a colaboração de mais pessoas e ela vai se transformar numa comunidade. Então, hoje nós temos uma comunidade lutando pelo patrimônio, tá? Inclusive nos órgãos de preservação. Você vê que tem pessoas ali que são muito mais dedicadas e se destacam muito mais. A gente vê que saem algumas obras em dedicação pessoal, né? Então, são obras que você vê assim, é dedicação pessoal de uma pessoa. Se fosse pelo órgão, talvez não tivesse nem tanta dedicação assim.
E Notre Dame, na verdade, ela recebeu dinheiro porque ela tem uma coisa que é o que a gente fala: o zelo, amor e afeição. Então, muitas pessoas atribuem valor a Notre Dame, quer dizer, ela significa, o que recebeu ali não é a matéria, é o significado. Tanto que aquela parte que se perdeu foi da construção do Viollet-le-Duc, né? Então, mas se atribui um valor tão grande, tão forte a ela, que as pessoas colaboram de uma forma como se fosse uma parte da vida delas. O que seria o patrimônio para a gente? O patrimônio nosso é uma parte nossa também. Só que aqui no Brasil, infelizmente, essas atribuições aqui não tem referência a nós, né? O patrimônio não é nosso, o patrimônio é dele, é do Estado, é do município, né? Então, a diferença lá é que o patrimônio é deles, e aqui o patrimônio é não sei de quem. Então, acho que é a grande diferença. A gente tem que lutar para que as pessoas aqui se tornem as protagonistas desse patrimônio, né? Notre Dame é um patrimônio mundial, que está na França, um país que tem um perfil socioeconômico mais sólido que o Brasil, não tem as mazelas que o nosso país vive, né? Até às vezes fica estranho, nós estamos discutindo e defendendo, obviamente, porque é uma temática de patrimônio. Mas se a gente parar para pensar quantas mazelas nosso país tem na questão da segurança pública, da educação, da saúde, da questão das matas, ecologia, etc. São muitas coisas. No caso, o patrimônio é mais uma entre tantas que acaba ficando de lado e sem política pública e sem olhar de quem está em cima, e a sociedade, nesse caldeirão todo cheio de outras coisas, acaba também não dando muita importância para isso. Eu vou em defesa da madame que deu dinheiro lá, que deve ter um pincher no colo, inclusive. Ela fez uma doação para o Brasil também, parece que foi num projeto de ciência, de biociência e tal. Ela também não é tão má assim, né? Mas aqui, 88 milhões, eu falei, meu Deus, imagina esse dinheiro em Santos resolver todo o nosso patrimônio, de uma vez só, uma tacada só. Mas é aquela coisa, o dinheiro é dela, ela faz o que ela bem entender. Mas isso demonstra até o quanto a elite, né, a gente fala da elite brasileira, os grandes empresários, o quanto eles têm um olhar para esse viés, né? A gente fala muito também da Lei Rouanet, que agora não é nem mais Lei Rouanet, agora tem outro nome, né? Lei de Incentivo à Cultura. É a Lei 8.313 de 92, pronto, 91. Que também ela é perversa. Assim. Eu trabalho com Lei Rouanet, vou manter a Lei Rouanet, eu sempre falei assim. Eu trabalho há mais de 20 anos com isso, eu sei que é muito difícil. É muito difícil. O patrimônio sofre mais porque os valores para restauro acabam sendo muito maiores, então é mais difícil ainda. Porque, infelizmente, quem destina o recurso são os empresários, e os caras vão destinar o recurso com outros interesses que não a meritocracia do projeto em si. Então é muito difícil. Eu acho que tinha que mudar a política pública para a distribuição de recursos públicos voltados para a agricultura, incluindo o patrimônio histórico. Eu acho que tinha que mudar completamente essa política pública. Na minha opinião, radicalmente, acho que tinha que acabar com a renúncia fiscal e fazer um outro modelo que fosse mais justo, mas enfim, é uma discussão mais longa. Em relação ao Dom Quixote, eu sempre me achei um Dom Quixote, se bem que ultimamente estou mais para Sancho Panza, né? Porque eu dei uma engordadinha aí. Mas é uma luta, mas eu acho que quem é Dom Quixote gosta de ser Dom Quixote, porque eu acho que é um prazer você ter uma bandeira de luta e enfrentar os moinhos, né? Eu acho bacana, eu tenho a minha bandeira, outras pessoas têm, o nosso amigo Júnior, presidente do Conselho de Cultura, tem as bandeiras dele também, às vezes a gente confronta, às vezes a gente está junto, enfim. Eu acho que faz parte estar do lado em alguns momentos, estar contra em outros momentos. Eu acho que o mais importante é a gente deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, eu estou tentando fazer a minha parte. É a história do passarinho no incêndio na floresta. Então acho que vale a pena, sempre vale a pena ser Dom Quixote, ou Sancho Panza, ou até mesmo um cavalo dos dois. Então faz parte, acho que a boa luta tem que ser sempre lutada. E o patrimônio histórico merece que a gente se dedique, lute por ele, porque é difícil pra caramba, é muito difícil. Mas nós vamos persistir, porque acho que a persistência é o que vale. É isso aí. Antes de passar a palavra final para o arquiteto Ricardo Andalaf, para o encerramento, eu gostaria, em nome da Comissão de Organização, agradecer a presença de todos, né?
essa noite muito produtiva e agradecer também aos convidados por ter dado essa contribuição aqui para o enriquecimento do debate sobre a luta quixotesca em defesa do patrimônio cultural. Por favor, Ricardo, a palavra de encerramento. Bom, a gente se empolga, se emociona, o patrimônio é muito forte, a questão da lembrança, da memória, do apego, né? E quando a gente tem isso no sangue, a gente sabe o quanto que ferve, né? Quando as questões são discutidas, são levantadas, e a indignação ela acaba sendo permanente, né? Os momentos de alegria acabam sendo pequenos perto dos momentos de indignação. Mas hoje é um momento de alegria, né? Mesmo a gente levantando toda essa problemática que nós vemos, a falta de comprometimento, a falta de envolvimento, a falta de paixão, isso acaba deixando a gente muitas vezes achando melhor largar o escudo, a lança e ir embora para a praia, né? Mas a gente não consegue ficar, né? É uma inquietação muito grande e a gente procura passar isso para todo mundo que a gente convive. O meio acadêmico ele é fantástico porque permite que a gente consiga trabalhar isso na formação. Hoje não temos só arquitetos aqui, não tivemos só arquitetos, temos arquitetos, designers, engenheiros, estão aqui com a gente, alunos de engenharia civil, alunos de design, alunos de arquitetura, que têm esse interesse, têm essa pegada, têm essa vontade de entender essa questão do patrimônio que a gente tanto berra, que a gente tanto fala. É um orgulho muito grande para o Ricardo, para São Judas, para o curso de arquitetura, que é um curso novinho aqui, e poder participar desses momentos e ter na sua formação o patrimônio como uma grande bandeira. Todas as disciplinas, meus professores estão aqui e eles trabalham sempre muito forte com essa pegada em todas as áreas de atuação que a gente tem. Uma felicidade grande recebê-los, receber a comissão, receber os nossos palestrantes, receber o doutor Dauria, que é muito bom também. E aí a gente, enquanto São Judas, eu queria pedir, por favor, para a Dani, um mimo para vocês. Está saindo o dia do Sketch Urban desenhando, né? Aproveitando que isso faça parte da rotina. Eu sempre falo para os nossos alunos em qualquer curso, né? Registre dia a dia o que você sente, o que você vê, o que te toca, porque isso que mexe com você hoje, amanhã vai te dar um ponto de vista, um ponto de fuga, uma memória, você vai se reencontrar naquilo e talvez a solução para aquele problema insolucionável esteja num desenho que você fez algumas horas, alguns dias, alguns anos atrás, no registro que você teve. Muito obrigado, que venham mais, e estamos sempre à disposição aqui.